Boa noite, pessoal. Vamos estar dando início, à nossa matéria de soldagem, certo? São processos de soldagem. E esse será o slide que a gente estará utilizando nas nossas próximas aulas, ok? Como já havia falado, eu me chamo Nathan. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Essa é a nossa aula do dia 19 de agosto de 2020 e estaremos começando com a introdução à soldagem. Passando aí no primeiro slide, podemos falar que, em virtude de que o mercado de trabalho atual está cada vez mais exigente e com demandas de produção cada vez maiores, as empresas e indústrias estão buscando a tecnologia para suprir a necessidade de mão de obra com maior eficiência e confiança. Uma das principais tecnologias usadas como, por exemplo, é a soldagem. Então, o que quer dizer com isso? Isso é uma introdução básica, onde podemos falar que cada vez mais o nosso mercado de trabalho está procurando ser mais atual e mais atualizado, com cada vez mais exigências e demandas para que essas produções aí sejam maiores, de forma melhor, com que a gente consiga fazer, o famoso fazer mais com menos, ok? E as indústrias elas estão buscando isso, esses profissionais que saibam fazer isso, certo? Que tenham colocar a mão na massa, mostrar que de acordo com as necessidades, com o cenário que as empresas podem estar passando, que isso vai fazer mudanças, E para isso a gente precisa de estar atualizando as tecnologias, fazendo com que essas tecnologias aí absorvam, supram essas necessidades de mão de obra. Então, para isso, a gente precisa aí de uma atividade ou exercer uma função, um cargo, um trabalho que seja eficiente, certo? Que não precise estar tendo retrabalho, não precise estar reorganizando, fazendo novamente novos planejamentos. Então, tem que ser eficiente e confiável, Para isso, a gente precisa que essas coisas não deixem esse ar de dúvida se der certo, se vai dar certo ou não. Tem que ser uma coisa confiável e eficiente. E um desses processos que a empresa busca hoje em dia são soldadores, pessoas que trabalham com solda no processo de soldagem, certo? Isso é muito visado. Então, com isso a gente pode estar aprimorando cada vez mais uma bagagem teórica e até mesmo prática para nossos currículos, para uma demanda aí de empresas. Então a gente tem que estar preparado para isso, certo? E a soldagem é um pilar principal nas indústrias, indústrias, minerações, aonde é muito utilizado esse ramo, certo? E um profissional em soldagem aí, o que eu posso dizer que tem o seu lugar na empresa, tem uma função específica e colocada lá. Então sempre, para qualquer tipo de área de colocação em si, vai ter soldadores, certo? Então assim, é um lugar que demanda bastante atenção e até de privilégio também, onde coloca um soldador também para estar fazendo uma atividade de responsabilidade, que não vai ocasionar em problemas futuros, ok? Então, começando aí, o que é soldagem, Soldagem é um processo de união de materiais, assegurando na junta soldada a continuidade da propriedade física, química e metalúrgicas, particularmente os metais. Então, o que quer dizer? Soldagem é um processo de união, de juntar as coisas, de fazer tornar-se uma. Então, significa que eu vou pegar mais de um material, de umas partes de materiais, e nele eu vou juntá-las, eu vou uni-las. Com isso eu tenho que me assegurar, eu tenho que ter certeza de que nessa junta soldada eu tenho que manter contínuo as propriedades físicas, químicas e metalúrgicas.
Então eu não posso mexer, né, em estrutura cristalina do material, eu não posso mexer na sua estrutura física, eu não posso mudar a sua forma química que esse material é feito, ok? Porque senão eu vou estar deixando de ter um material e vou ter outro nesse processo de soldagem, eu não posso ocasionar isso nele. E as propriedades metalúrgicas, né? Toda a eficiência desse material, esse conjunto de propriedades e de exigências que esse material deve estar contribuindo, eu não posso afetá-las na junta soldada, ok? Então isso é importantíssimo que as propriedades sejam continuadas após ser soldado, certo? O mais importante do ponto de vista industrial sendo extensivamente utilizada na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas. Então a soldagem, né, por ser um ramo muito grande e de bastante valor e sendo bem visado aí nas indústrias, ele está sendo, né, extensivamente, de grande escala mesmo, utilizada para a fabricação de peças, né? Então, a fabricação dependendo do ramo da empresa, o que ela fabrica, eu posso te assegurar que 100% dela é feito com solda, ok? A recuperação de peças, seja lanternagem, indústrias, quebra, fadiga, cansaço, né? Todos esses quesitos aí a gente pode estar fazendo a recuperação dessas peças com solda, certo? Com o processo de soldagem. Claro que a gente vai falar isso mais vezes, a gente vai estar acompanhando isso durante a matéria, mas a gente tem as formas corretas de estar fazendo isso e vários processos diferentes, certo? Então a gente tem que estar bem certo disso. Outra coisa, equipamentos e estruturas. Equipamentos, a gente pode estar fazendo equipamentos com solda, certo? Tem vários equipamentos aí que são inteiramente feitos soldados, certo? Toda a sua parte principal, né, desde o início, até o seu startup do material, né, desde a concepção dele, desde o primeiro ponto já é de solda. Então a gente pode estar fazendo equipamentos, né, a partir disso, ou simplesmente estar finalizando equipamentos com a solda, certo? E estruturas aí, digamos até por estruturas metálicas, né, que é o mais comum da gente se ver, é realmente feito também as junções delas, as uniões das partes são feitas com solda, correto? De forma geral, as soldas obrigatoriamente devem conter resistência mecânica igual ou superior ao material soldado. Por conseguinte, ou então, né, usa-se material de adição com propriedades iguais ou superiores ao metal base. O que esse slide diz para nós? Isso é obrigatório, isso não se deve deixar a desejar, isso tem que ser feito à risca, certo? E o que é? A resistência mecânica da solda, o material de adição, o material no qual a gente está utilizando para soldar esse material, né, essas duas peças ou três ou mais peças que vão ser unidas, esse material, né, essa solda, ela deve ter resistência superior ou no mínimo, ok? Vamos deixar bem claro aqui, questão de prova, hein? Isso ela é obrigatório da solda. Ela tem que ser de resistência mecânica igual ou superior, ok? Então o mínimo que ela deve obedecer é ter a mesma resistência do material no qual você está soldando, certo? Então se a gente tiver que utilizar, vamos passar um pouquinho aqui o carro na frente dos bois, falando sobre solda por eletrodo revestido. O eletrodo revestido é um eletrodo, um fio de arame, né? Onde a gente deposita esse arame de forma líquida, unindo as peças, certo? Então, o que quer dizer isso? A gente está adicionando material ao meu material base. Então, o meu material base é o qual é a minha peça, é o que eu estou unindo. E o meu material de adição é o meu material consumível no meu processo de soldagem. No caso de eletrodo revestido,
é o próprio eletrodo, certo? Ele é o meu material de adição. Então, se obrigatoriamente as minhas soldas elas devem ter resistência mecânica igual ou superior, então significa que se eu estou soldando um material, né, um determinado material, de forma que eu solde ele com eletrodo, então significa que esse material do meu eletrodo, né, esse material de adição, ele tem que ter propriedade igual ou superior a esse material no qual eu estou soldando, ok? Espero que isso esteja ficando bem claro, porque isso é a base de um processo de soldagem. A gente não pode permitir que isso seja inferiorizado. O nosso material no qual a gente está soldando, ele deve obrigatoriamente obedecer essas ordens. Ele não pode mexer nas propriedades físicas, químicas e metalúrgicas, e também eles não podem ser adicionados no processo de soldagem com propriedades mecânicas menores no qual a gente está sendo soldado, ok? Para sua aplicação, atinge desde pequenos componentes elétricos até grandes estruturas e equipamentos, como, por exemplo, pontes, navios, vasos de pressão. Existe um grande número de processos de soldagem diferentes, sendo necessária a seleção de processos ou processos adequados para uma dada aplicação. Então significa o quê? A aplicação do processo de soldagem, de acordo com cada um, ou mais específico, a gente fala que vai desde os pequenos componentes elétricos, os mínimos detalhes mesmo, até os grandes equipamentos e de estruturas muito elevadas, como navios, vasos de pressão, lembrando que vasos de pressão está ligado a NR13, que é o que declara periculosidade para os mecânicos, certo? Da mesma forma que a NR10, que é energia elétrica, também dá periculosidade para os eletricistas. Então, o que eu posso dizer é que o processo de soldagem ele também é algo de responsabilidade. Então, não pode exigir falha de forma alguma, ok? Para isso, a gente tem métodos de inspeções para certificar que isso esteja correto, certo? Mas o que vem a declarar nesse slide é que o processo de soldagem ele vem desde os pequenos itens até os maiores e mais robustos equipamentos, certo? Então, de acordo com cada processo, seja ele de vários tipos, são inúmeros processos de soldagens existentes, por mais que várias pessoas podem da sala já estar trabalhando, atuando na área, o que eu posso dizer é que existem vários processos, vários mesmos, a gente pode conhecer os mais comuns, mas eu posso falar para vocês que existem vários, alguns interessantíssimos, estaremos falando de vários aqui durante as nossas aulas. E aí, para isso, a gente tem que estar escolhendo uma seleção de processos mais adequadas, Pode ser um processo somente ou processos diferentes. Depende tudo do material no qual a gente está soldando e essa linha de produção ou essa linha de soldagem que a gente está utilizando seja o mais adequado para a sua aplicação, ok? Pessoal, então, olha, a gente vai continuar a nossa matéria desse próximo slide aqui para frente, certo? Eu agradeço a todos a atenção, espero que tenha ficado bem claro essa explicação. Eu não vou render muito mais do que isso para poder a absorção ser melhor de cada um, ok? E no que precisarem, estou à disposição de cada um. Pode estar entrando em contato comigo, que eu estarei esclarecendo qualquer dúvida, ok? Agradeço a todos e até a próxima aula.